Olá, pessoal. Hoje, novamente, nós estamos aqui para falar de um tema importantíssimo, um tema que é atemporal, que está em todas as épocas, em todas as eras, e que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, todos vocês vão assistir e vão ter um embasamento bom do mundo e da sociedade. Mas antes de entrar nesse assunto tão importante e tão relevante, vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, meu livro, um romance que eu abordo uma cidade fictícia no interior de Goiás e está à venda na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro e na plataforma Mercado Livre. Um livro muito bom, que desperta a leitura, desperta o pensamento reflexivo e desperta o imaginário. E vocês se encontram na Livraria Armazém do Livro, Palavrear, Nova Jerusalém, em Goiânia. E esse livro foi publicado pela editora Kelp. Meu outro livro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão ter uma leitura muito agradável, é meu livro Os Contos que eu Conto, uma coletânea de contos em que faço uma abordagem de temas filosóficos do cotidiano das pessoas e levo o leitor a imaginário a uma vida de intensa reflexão. Está no Armazém do Livro, Livraria Palavrear, Livraria Nova Jerusalém e também na plataforma Mercado Livre. Tanto Jubiacaba e também esse livro, Os Contos que eu Conto, foram publicados pela editora Kelp, que sempre pode ser os escritores goianos. Meu último livro, que saiu este ano, é meu livro de poesia As Linhas da Harmonia, em que é uma coletânea de poesias que eu as defino como poesias de enquadramento, que uma palavra leva a outra, formando um texto reflexivo, um texto que leva ao pensamento crítico, ao pensamento analítico. Está à venda na Livraria Nova Jerusalém e Armazém do Livro, em Goiânia. Todos os 3 livros estão à venda em Goiânia. E também foi publicado pela editora Kelp. Bom, pessoal, agora vamos começar o nosso tema de hoje, né? Um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e um tema que é atemporal, que está em todas as épocas, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. O tema de hoje, pessoal, é o individualismo. É o grande mal da humanidade. Eu já começo com a indagação, com uma pergunta a todos vocês. O individualismo é o grande mal da humanidade? Aí começamos. Na época que vivemos, apesar de ter um mundo com tanta tecnologia, que estamos em uma era no qual as pessoas são insensíveis, não priorizam o outro em suas necessidades mais proeminentes que estão à nossa volta. Ou seja, apesar de tanta tecnologia, de tanto avanço no campo da tecnologia, no campo da automação, percebemos que as pessoas, os indivíduos, a humanidade, em certos aspectos, não melhoraram, não fizeram autoanálise crítica, não melhoraram. São pessoas que não têm sensibilidade, que não têm a capacidade de entender o outro, e não têm a capacidade de se compadecer do seu semelhante. Então, a gente observa isso nos tempos de hoje. Aí vem outro ponto importantíssimo que eu quero abordar com vocês. O coletivismo é a única forma de transformar a sociedade para um tempo de paz e harmonia. Então, esse ponto eu estou abordando que o coletivismo, a ação coletiva, a ação em grupo, é a única maneira de fazer com que haja uma sociedade de paz, de harmonia, porque aí vai haver o diálogo, todas as pessoas vão ter pontos convergentes e vai chegar a uma paz, uma harmonia duradoura. É isso que eu dialogo com vocês e falo sobre esse ponto. O coletivismo é a forma de transformação da sociedade. Há um ponto importante a destacar.
aqui vem outro ponto que eu quero abordar com vocês. Há um ponto importante destacar, a diferença entre individualidade e individualismo, com a qual as pessoas confundem. A individualidade e o individualismo. Muitas pessoas fazem confusão com esses dois termos. Individualidade é o nosso modo de ser, expressar nosso vivenciar no mundo, interpretando. Ou seja, a individualidade está em cada um de nós. A nossa forma de ser, a nossa forma de transmitir conhecimento, a nossa forma de olhar o mundo, de vivenciar o mundo. Isso é a individualidade que está em cada um de nós. Está em você, está em mim, está em todas as pessoas. Enquanto o individualismo é característica em que o indivíduo somente pensa em si mesmo, em suas vaidades, não se importando com o que se passa com a vida dos menos favorecidos. É o egoísmo em sua forma máxima de entender, ou seja, o individualismo ele não pensa no outro, que está passando necessidade, que está tendo uma vida difícil. Ele pensa somente em si mesmo, somente em ter uma vida boa, melhor, e não pensa no outro semelhante. Ele procura acumular dinheiro, acumular bens, e não pensa no outro semelhante que está passando necessidade. Isso aí, o individualismo é em sua forma máxima de entender o egoísmo, né? O individualismo é o egoísmo em sua máxima forma de entender, ou seja, ele não pensa no coletivo, ele pensa somente em si mesmo. Ele pensa no individual. A palavra individualismo é individual. Então, ele pensa somente em si mesmo. Em tempos remotos, outro ponto importante, em tempos remotos, o ser humano vivia em tribos, e tudo era dividido, fazendo existir uma irmandade onde todos se ajudavam. Isso ocorreu na era pré-histórica, no período paleolítico, que compreendia a caça e a pesca. Ou seja, naquele período, naquele tempo remoto, né, que a humanidade viveu, que o homem viveu, o homem primitivo viveu, ele vivia em tribos. E tudo que ele colhia, frutas, pesca, caça, ele não ficava somente em função de si mesmo, ele dividia com as outras pessoas que estavam passando necessidade. Então, é um período que houve um coletivismo amplo, um coletivismo de transformação, um coletivismo que não se vê hoje em dia. Com a Revolução Industrial, agora eu vou falar mais para frente, outro ponto importante. Com a Revolução Industrial, o ser humano passou a consumir produtos industrializados e assim criou-se uma sociedade baseada em acumular. Ou seja, o individualismo passou a ter a sua forma de manifestar, fazendo pensar que crescer profissionalmente só poderia ser através de muito dinheiro, tendo uma vida abastada, com luxo exagerado, ou seja, pensando somente em si e não no outro, criando uma sociedade desigual, onde alguns têm tanto e outros nada possuem. Ou seja, a Revolução Industrial, que todos nós sabemos que um ponto foi fundamental, porque desenvolveu a humanidade, em outro ponto teve essas mazelas, fez com que o ser humano se tornasse consumidor de produtos industrializados, exacerbasse o seu consumo, fizesse pensar que ele somente seria uma pessoa realizada se ela obtivesse profissionalmente, se ele obtivesse bem, se ele acumulasse riquezas, e não pensou no coletivo, não pensou no outro que estava passando por uma situação difícil. Então, com a Revolução Industrial, a gente percebe isso, que houve um pensamento individualista que se exacerbou, que fez com que o indivíduo pensasse só acumular e só ter dinheiro, que na visão dele isso era crescer profissionalmente, e não pensar no indivíduo na sua totalidade, no outro na sua totalidade. Em contraposição a isso, outro ponto importante, em contraposição a isso, quando o ser humano agiu em conjunto, com movimentos identitários, libertários, em vários países, criou-se uma sociedade humanista, justa e solidária, onde todos são incluídos, ou seja, contrapondo a Revolução Industrial, quando houve movimentos
identitários. O que é movimento? O que são movimentos identitários? Movimentos identitários que tem uma pauta, que tem uma visão. E libertários. Quando teve esses movimentos identitários em várias partes do mundo, como, por exemplo, lutar contra a fome, lutar contra a desigualdade, os movimentos, as reivindicações fizeram com que o ser humano melhorasse, fizeram com que o ser humano pudesse ter uma vida digna, uma vida de transformação, de mudança, porque ele não pensou somente no individual, ele pensou no coletivo. E quando se pensa no coletivo, sem se pensar no individual, a sociedade amadurece, a sociedade se transforma e a sociedade se renova e melhora a sua vida e melhora a vida do outro. Com isso, obteve, né, vários avanços na humanidade, várias transformações no tempo e em todas as eras. O princípio humano deve ser baseado em dois fatores. Aqui vamos falar de outro ponto também muito relevante. O princípio humano deve ser baseado em dois fatores primordiais: a concepção de um mundo moldado no diálogo e uma sintonia com o trabalho em grupo, onde, com habilidade, haverá melhoria do indivíduo. Ou seja, esses dois pilares, esses dois pontos que eu abordo aqui nesse tópico, eu falo que deve se desenvolver o diálogo, ou seja, a conversa, a discussão de ideias, né? E também, eu abordo também que o trabalho em grupo, não o trabalho coletivo, mas o trabalho em grupo, ele melhora a vida das pessoas, ele melhora a vida dos indivíduos, ele melhora a humanidade em todo. E com isso faz com que a humanidade possa se renovar, possa se transformar e possa atingir um nível de civilização, porque ele trabalhando em grupo, ele vai ser uma pessoa civilizada que vai respeitar o pensamento do outro, que não vai se opor ao pensamento do outro, mas sim trabalhar em conjunto, mesmo que diverge, mas trabalhar em um ponto em comum. Então, isso é importante, trabalho em grupo. Outro ponto importante agora que nós vamos falar. O pensamento dominante é que somos felizes com o acúmulo de bens. Entretanto, isso é um grande engano, pois essa não deve ser a grande temática da vida, e sim valorizar o ser humano pelo que ele é, e criar condições para ele ascender socialmente, tendo direito a uma vida digna. Muitas pessoas, erroneamente, muitos indivíduos, erroneamente, acham que para ser feliz, para ter uma felicidade plena, tem que ter acúmulo de bens, muito patrimônio. Isso é uma grande inverdade, porque o ser humano ele não é feliz somente com acúmulo de bens. Não que eu acho que a pessoa não deva ter bens, não deva adquirir bens. Não é isso. É que a exacerbação de bens, o exagero de bens faz o ser humano, faz o indivíduo pensar somente em si mesmo, ser egocêntrico, não pensar no outro. E o que é importante, que eu abordo aqui, né, esse entretanto, é que o ser humano deve ser valorizado pelo que é, pela pessoa que ele é, pela a maneira que ele é, pela maneira de transmitir o seu pensar, o seu refletir, o seu analisar, porque isso aí é duradouro, isso aí fica pela eternidade. Enquanto a riqueza não, um dia ela pode acabar. Então, o que importa é o ser e não o ter. E também criar condições para que esse indivíduo tenha uma vida digna, uma vida nova, uma vida de transformação, e não uma vida que não possa ter uma vida melhor. Não é isso. Mas sim ter uma vida digna, onde tem acesso aos meios de produção, aos meios que todas as pessoas têm direito de ter, porque também ela é filho de Deus. Agora eu vou falar de outro ponto importante, de outra relevância. Pilares importantes para reduzir essas desigualdades. É uma educação plena de valores humanistas, tendo acesso à cultura para todas as pessoas, incentivando o hábito da leitura de livros, idas às peças de teatro, exposições de arte,
e também há shows temáticos, onde o despertar do pensamento crítico seja reforçado para ter um conjunto de ideias para não ser manipulado por ninguém. O que eu abordo nesse tópico tão importantíssimo para vocês? É que os pilares que devem ser desenvolvidos é uma educação plena e também a cultura. Educação e cultura devem ser elos de uma mesma moeda. Ou seja, a cultura, o acesso à cultura deve ser a todos, deve fazer com que todas as pessoas tenham acesso a livros, tenham acesso a ir a teatro, tenha condições de ir a exposições de arte, que através de uma pintura o ser humano, o indivíduo, interpreta o que aquele artista quer dizer, e através disso ele vai ter uma interpretação do mundo, da sociedade. Essa interpretação do mundo nós já falamos aqui, como dizia Paulo Freire, a interpretação do mundo, a leitura do mundo. E também a shows temáticos, ou seja, shows com músicas que despertam a consciência crítica, fazem com que o indivíduo pense, reflita, analise, e fazendo assim com que ele seja um sujeito ativo, um sujeito protagonista da sua história. E que com isso ele não vai ser manipulado, ele não vai ser dirigido, ele vai ser um sujeito ativo, um sujeito protagonista da sua história e da sua vida. Por fim, deve-se estimular o pensar, o refletir e o analisar da sociedade em todas as suas vertentes, priorizando o bem-estar das pessoas. Ou seja, nesse ponto, dando finalização ao nosso tema, a gente deve entender que o pensar, o refletir e o analisar devem ser estimulados, devem fazer com que a sociedade, em todas as suas formas, em todas as suas vertentes, priorize o bem-estar das pessoas, faça com que as pessoas tenham uma vida digna, uma vida saudável, uma vida de renovação, de transformação. É isso que eu abordo nesse ponto. Em suma, a vida em comunidade deve engajar-se em coletivismo pleno, em toda a sua convicção, fazendo existir uma realidade em evolução, onde todos têm uma vida digna com exatidão. Ou seja, a vida em comunidade, a vida coletiva, a vida em grupo, ela é importante, porque através dessa convicção, através desse pensamento, faremos que haja uma realidade nova, uma realidade de evolução, onde o ser humano vai evoluir. O ser humano ele vai para frente, ele não vai ficar estagnado, estático, parado, mas ele vai para frente. E assim todos vão ter uma vida digna, uma vida melhor. Bom, pessoal, com isso finalizamos esse tema e gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo, que observaram vários pensamentos que eu abordei com vocês. E se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no meu canal, Reflexões e Pensamentos, o escritor que vos fala, Penha Lobo. E compartilhem, comentem e divulguem. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas. Muitíssimo obrigado, pessoal, e fiquem com Deus.